Henker que vive duas vezes. Capítulo 337. Equipe, HH, e Arrico, quintas, 5 décimos. Equipe, HH, e Arrico, quintas, 5 décimos. O que há com esse olhar? Você quer morrer? A queda do rei macaco franziu a testa e rosnou. Yon-Woo se encolheu porque sabia que estava pensando em algo ridículo. Mas como o rei macaco não leu sua mente, ele decidiu ser desavergonhado. Eu não sei do que você está falando, senhor. Nossa, todos esses bastardos à torto e à direito. Eles só têm pensamentos de traição. Uau! O derramamento suspirou, extremamente irritado. Como você acabou assim? Eu sei direito, é tão embaraçoso porque estou. Espere. Ei, vamos conversar mais tarde. Yon-Woo estava prestes a perguntar o porquê, mas sentiu algo se aproximando deles e rapidamente escondeu sua presença atrás de uma coluna. Logo, alguém entrou na caverna. Os olhos de Yon-Woo se arregalaram quando percebeu quem era. Membros. O segundo bispo do exército do diabo sorriu maliciosamente como uma criança enquanto falava. Vim cumprimentá-lo hoje também, outra face do demônio celestial. Como você tem passado, senhor? Você dormiu bem? Eu me sentiria melhor se não tivesse que ver seu rosto. Ó céus, isso é uma pena. Eu quero ajudar com isso, mas as pessoas que podem vir aqui para atendê-lo são limitadas. É por isso que eu disse que não preciso de nada disso, então me desamarre agora mesmo. O rei macaco levantou as correntes que prendiam seus braços e pernas. Eles fizeram um som estridente quando as correntes conectadas à parede se estenderam e caíram novamente no chão. Você disse que sou um dos deuses que você serve? Então como você pode tratar um deus assim? Eu gostaria de ajudá-lo com isso também. Membros levantaram um canto da boca. Mas você não vai tentar me matar então? Não, por que eu mataria você? Realmente? Claro, eu não vou simplesmente matar você. Eu vou te despedaçar. Os olhos do derramamento ficaram afiados. Huak. Uma aura intensa e assassina tomou conta deles. Era um espírito de luta que se assemelhava a um traço do demônio celestial. O suor escorria pela testa do membro, mas ele não perdeu o sorriso. Ver, não tenho outro jeito se quiser viver. Por favor, espere só mais um pouco. Nada vai mudar de qualquer maneira. Nada vai mudar? Sim, senhor. Você não pode simplesmente pensar que está mudando de casa? Eu definitivamente deveria rasgar sua boca primeiro. Peço desculpas se disse algo que enfureceu você. Os membros se curvaram educadamente. E eu quero quebrar essa cabeça. Tudo o que veio em troca foi a aura assassina e o sorriso malicioso do rei macaco. No entanto, isso não importava para os membros. Desde quando ele fez com que a eliminação do rei macaco terminasse assim? Não. Desde quando ele se recusou a ser servido durante o primeiro encontro, os membros esperavam por isso. Ser odiado pelo deus que você servia era desanimador. Mas não foi o suficiente para dobrar a fé lunática dos membros. Então você não vai mudar de ideia mesmo agora? Eu já disse isso, mas se eu sair daqui, só há uma razão para eu sair. O derramamento sorriu. Para rasgar sua boca. Os membros franziram a testa. No final, ele não conseguiu convencer a queda. Parecia que ele teria que progredir com força nas coisas agora. A cerimônia começará em breve. Faremos o nosso melhor para não deixá-lo desconfortável, mas as coisas podem ficar um pouco difíceis. Então, por favor, prepare-se para isso. Ele desapareceu na fumaça depois que terminou de falar. Dum, dum, dum. O mundo começou a tremer. Ele balançou para cima e para baixo quando o som de um sino tocando em um templo desceu continuamente sobre eles. À medida que o tremor piorou, o espaço começou a rachar. O que é? Yon-Woo saiu de trás da coluna. O que você acha que é? Aqueles malditos bastardos começaram a cerimônia. Psicopatas. Eles não se importam com o que pensa o deus a quem servem e estão falando sobre honra. Touros. O aborrecimento estava no rosto do rei macaco. O espaço amassado ficou inteiro novamente. Ele provavelmente estava lutando contra as forças externas que tentavam selar o mundo imaginário. Yon-Woo pensou que o exército do diabo venceria essa luta. Quando ouvi pela primeira vez que o exército do diabo estava criando um recipiente de sacrifício, pensei que você estivesse envolvido nisso. Meu, por que eu estaria? O derramamento bufou. Deixe-me apenas lhe contar uma coisa. O garoto, aquele que eles chamam de demônio celestial, nunca quis isso. Ele é pior do que eu. Então não gosta de coisas barulhentas como essa. Yon-Woo lembrou-se do que ouviu sobre o demônio celestial ter jogado fora o exército do diabo há muito tempo. Já faz muito tempo que o demônio celestial caiu em um sono profundo. Foi quando o bispo-chefe substituiu todos os 9 cargos de bispo após a queda do Black Dawn. É uma verdade que poucas pessoas sabem. Mas os atuais bispos do exército do diabo são apenas metades, que não têm permissão para a autoridade do demônio celestial. Não, para ser exato, metades amaldiçoadas. Tudo o que puderam fazer foi emprestar a força do demônio celestial de seus outros corpos usando um artefato. Havia informações sobre o exército do diabo no diário. Yon-Woo descobriu que o artefato que eles usaram era o Hui Beng há algum tempo. E o atual bispo-chefe que se livrou do bispo-chefe anterior e dos outros bispos é um verdadeiro monstro. Havia uma hierarquia dentro dos 9 reis. Obviamente, o rei marcial e a rainha do verão estavam no topo.
Aquele que foi considerado próximo do seu nível era o bispo principal. E se o bispo titular recebesse permissão para usar a autoridade? Ninguém sabia o que aconteceria. Esta foi a razão pela qual o exército do diabo causou esta situação. Se eles pudessem despertar o rei macaco através de sua eliminação, eles seriam capazes de ganhar uma autoridade indiretamente. E se ele mudar de corpo, ele poderá se purificar da maldição. O atual bispo-chefe foi amaldiçoado pelo demônio celestial. Mas se ele mudasse para um novo corpo, isso mudaria. Era por isso que Doyle era necessário. A razão pela qual os membros tentaram tomar Secha no passado foi para fornecer um candidato em potencial para o bispo principal. Além disso, foi por isso que ele apareceu na luta contra Valpardisnachit para obter a pedra filosofal. Yon-Woo queria bagunçar tudo para eles. Eles sempre interferiam em tudo o que ele estava fazendo. Então, no final, não havia nada que ele pudesse fazer a não ser lutar. Por que você está assim? Você não consegue ver? Fui pego pela maldita coisa. Yon-Woo olhou atentamente para as correntes ao redor do galpão. Percebendo o que era, seus olhos se arregalaram. Era um metal que ele sabia que também caía. Isso é ferro divino? Sim, para ser exato, é a faixa dourada. A faixa de cabeça dourada. Foi o artefato divino colocado na cabeça do rei macaco para impedi-lo de destruir o caos. Ele havia tirado a bandana depois de terminar tudo o que o mundo celestial lhe designou, mas se o exército do diabo a tivesse forçado de volta, eles até usaram a faixa dourada. Merda, eu não pude fazer nada. Isso significava que o exército do diabo havia detectado a eliminação do rei macaco depois de muita preparação. Poderia parecer impossível que um ser tão poderoso fosse capturado, mas provavelmente havia limites para o que ele poderia fazer porque estava no mundo imaginário. E Sheng, aquele cara também foi expulso. F. Yon-Woo não sabia exatamente por quê, mas parecia que o deus dragão não poderia mais entrar neste mundo. De qualquer forma, por que você está aqui? Eu vi que você estava causando uma confusão lá fora. Você veio fazer o mesmo aqui? Você sabia? Ei, este é o meu palácio. Se eu não soubesse o que está acontecendo no meu jardim, seria um estúpido, não um humano. A queda sacudiu seu dedo. Então, o espaço na frente de Yon-Woo oscilou e diferentes cenas apareceram. Como vai você? Ó brinquedo, quem é? Copiando, meu, apenas, quantidades, para, que, muito. Doutor Destino parecia fora de si por causa dos contínuos ataques mágicos que Boo estava atirando nele. A maioria de seus círculos mágicos foram quebrados e seus artefatos foram quebrados. Os mágicos que ele trouxe já foram massacrados pelos esqueletos. Em um momento, os mais fortes da torre mágica estavam mortos, e conforme suas almas eram absorvidas por Yon-Woo, seu conhecimento era naturalmente absorvido por Boo. Como uma pessoa como você pode servir a um mero humano? O que aconteceu com você? Parecia que o Doutor Destino havia percebido a identidade de Boo. Ele estava gritando enquanto vomitava sangue. Fausto. A cena mudou. Um dragão de ossos e nobres da morte? Quem são esses? Caim, não se esconda covarde e saia. Dê-me meu filho. Ivan gritou com o rosto amassado. Mas suas mãos foram amarradas pelos ataques consecutivos de Shannon, e seus pés foram amarrados pelo sopro venenoso que o dragão de ossos emitia de cima. Ele estava tentando suportar os ataques, como se quisesse provar porque era chamado de leão do campo de batalha. Quanto mais ele fazia, mais intensos se tornavam os ataques de Shannon. O Bone Dragon não foi capaz de mostrar todo o seu poder porque estava incompleto, então ele teve que ser mais ativo. Então, Shannon de repente recuou. Foi porque alguém apareceu da escuridão. Ivan franziu a testa, sem saber que tipo de truques o novo inimigo tinha na manga. Já faz um tempo, pai. Seu rosto endureceu ao ver o rosto de seu filho. Você tem uma técnica interessante. É um pouco familiar, mas ele definitivamente morreu. Não? É assim que você fica depois de morrer? Você é. Na cena seguinte, Faceles e Aryeong estavam no meio de uma intensa batalha. Faceles lutou com as bandagens como Faceles sempre fazia e inclinou a cabeça sentindo que algo estava errado. Aryeong também sentiu algo estranho vindo de Faceles enquanto balançava suas 9 espadas. Achei que não encontraria você aqui, meu querido amigo. De repente, Faceles começou a rir. Era uma voz indiferente, mas arrepiante. Era uma voz que ninguém tinha ouvido antes. Ao mesmo tempo, o ar ao redor de Faceles mudou. Como se Faceles fosse uma pessoa diferente, a figura oculta apareceu. As bandagens ao redor do Faceles ficaram mais nítidas. Faceles parecia de espírito livre todo esse tempo, mas durante esse momento, Faceles parecia um verdadeiro espadachim. Ivan também não seria capaz de acompanhar. Quang. Aryeong gritou enquanto empurrava contra os ataques. O corpo do Faceles, não, você o engoliu? Outras cenas passaram. O exército de mortos-vivos, pisando nas forças perseguidoras. Os presságios monstruosos continuaram a aumentar enquanto engoliam as almas. Com os limites do Rei Negro liberados, eles começaram a crescer novamente. Havia também Victoria e o Rei Gelado protegendo o corpo de Yon-Woo. A cena terminou aí. Yon-Woo assentiu, pensando que não fazia sentido esconder o que estava fazendo. Sim, como você disse, eu vim causar confusão aqui também. O Rei Macaco bufou,
Pasmo. Já senti isso antes, mas você é como aquele garoto quando se trata de criar incidentes. E sua personalidade também. Ele acrescentou que não haveria um momento chato aqui enquanto ele estivesse amarrado, graças a Yeon-woo. Então, como você vai causar confusão? Posso parecer que estou relaxado agora, mas estou muito cansado. Eu servirei você, o rei macaco, de agora em diante. A boca do derramamento se curvou ainda mais. Você está dizendo que será como eles? Droga. O mundo tremeu novamente. Isso significava que a cerimônia ainda estava progredindo rapidamente. 0h4 minutos e 21 segundos_36. Não sobrou muito tempo para Yeon-woo. Levando em consideração o tempo que levou para retornar ao corpo, faltavam menos de 3 minutos. Não vou negar, mas serei melhor que eles. Baseado em quê? Você sabe o que eles estão procurando, não é? Eles tentarão engolir o rei macaco também e se tornarão outra face do demônio celestial. A razão pela qual o exército do diabo precisava da pedra filosofal. Eles tentaram se desculpar dizendo que era para servir ao rei macaco, mas não havia necessidade de amarrar o galpão aqui. Seu verdadeiro objetivo era outra coisa. Engolindo a eliminação do rei macaco com sucesso, o bispo principal estava planejando se tornar um novo ser divino. A eliminação do rei macaco franziu a testa, já sabendo que esse era o plano. Então você quer que eu me torne seu cão de caça? Eu não quero. Mesmo assim, o rei macaco não queria se entregar facilmente a Yeon-woo. Ele estava olhando para o desespero e a dor do rei negro. As amarras do rei negro. Você acha que eu não sei o que é? Desta vez, Yeon-woo fechou a boca. Na verdade, seu plano era vincular a eliminação do rei macaco ao elenco antes que o exército do diabo pudesse fazer qualquer coisa, como ele fez com os ciclopes. Mas o rei macaco não foi tão fácil de persuadir quanto eles. Cucucu. Os abalos do mundo tornaram-se severos. As rachaduras no espaço se abriram. O mundo logo desapareceria nesse ritmo. 0h2 minutos e 56 segundos_08. O que devo fazer? Yeon-woo contemplou profundamente. A queda não parecia cair em sua persuasão. Então ele teve que forçá-lo? Mas mesmo tendo caído, ele ainda era um ser divino. Foi difícil fazer isso sem o consentimento dele. Então ele teve que usar a espada vampírica de Bathory. Ele não sabia se sua habilidade funcionaria corretamente por causa da situação da queda. Então vamos fazer isso. A queda quebrou o silêncio novamente. Yeon-woo prestou muita atenção às palavras. Como? Apenas me engula. Foi inesperado. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Mas então. Eu vou desaparecer, claro. Os olhos do derramamento estavam mais afiados do que nunca. Não quero ser puxado como uma vaca arrastada para o matadouro. Eu farei meu próprio destino. Eu escolho. O macaco nasce recebendo a vitalidade do sol e da lua. Ele nasceu rei e ganhou um nível divino depois de superar muitos obstáculos. O destino era apenas algo para ele destruir. Então, ele estava planejando fazer o mesmo agora. Vou escolher onde vou morrer. De qualquer maneira, é uma vida adicional que estou vivendo agora. Não me sentirei injustiçado se morrer. Yeon-woo sentiu-se oprimido pelo poder da queda. Foi esta a verdadeira aparência de um verdadeiro rei e Deus. De repente, ele quis ser como o rei macaco. No entanto, tenho duas condições. O rei macaco levantou 2 dedos. Vá em frente, senhor. Primeiro, pise naqueles filhos da puta que me fizeram assim. Eu vou. Yeon-woo assentiu. Ele estava planejando fazer isso mesmo que não pedisse. Segundo, acorde-me mais tarde. Mas, sim, você pode pensar que é impossível porque minha existência desaparecerá. Eu disse que não me sentiria injustiçado se morresse, mas se puder, ainda quero viver um pouco mais. Então pense bem sobre isso. Ainda há algumas maneiras de me convocar. Yeon-woo pensou na opção adicional no elenco do Rei Negro. Convocação dos mortos. Dizia que apenas os mortos poderiam ser convocados, mas e se houvesse uma maneira de contornar isso? Que tal? Você pode fazer isso? Sim, senhor. Essa sua boca. A queda do rei macaco riu pela primeira vez. Então, de maneira arrogante, ele abriu os braços e falou. Multar, engolir. Obrigado por tudo. Yeon-woo fez uma reverência. Você diz isso como se nunca mais nos veríamos. Um sorriso se espalhou no rosto do deramado. Yeon-woo se aproximou dele com a mão direita. Dentes afiados apareceram na palma da mão. Claque, claque. Espada vampírica de Bathory foi lançada.